Olá, amigos da natureza. No vídeo de hoje vamos falar da Alocasia cuculata, conhecida popularmente como coração de boi. E aqui vamos falar, de sua forma de propagação e muitas dicas de cultivo. A Alocasia cuculata, também conhecida como orelha de elefante ou tarô chinês, e é uma bela planta, né? Ela é herbácea, seu caule é macio, flexível, uma planta perene porque dura muitos anos, e ela é rizomatosa, né? Porque as suas raízes são rizomas, né? E essa planta ela é pertencente à família das Araçaí, e ela também pode, né, estar familiarizado, né, com vários dos seus, vamos dizer assim, primos, né, lírios, filodendros, antúrios, e é claro também não podemos deixar de falar da alocásia amazônica, né, que é muito cultivada também. Então essa planta ela é nativa das Filipinas, né, sudoeste asiático, é conhecida por suas folhas grandes, brilhantes, em formato de coração, né? Por isso conhecida, né, popularmente como coração de boi. E essa planta, a cor, né, dessa folha, ela tem um brilho, né, assim, um brilho metálico na superfície superior, e as folhas podem crescer até 30 centímetros, né, de comprimento. Tem nervuras que geralmente têm um tom de verde mais claro do que a própria folha. E essa alocasia cuculata, ou orelha de elefante, né, como assim é designada pelo formato da sua folha, ela também é conhecida como mão de Buda e está associada à boa sorte e prosperidade, sendo por hábito, né, usada em templos budistas na Tailândia e em Laos. Ou seja, lá elas são muito cultivadas, né, nos templos, fazem parte, né, da cultura deles por estar associada à boa sorte, né, conforme eles creem, e a boa sorte e a prosperidade. Essa planta, né, a Alocasia cuculata, é, ela é fácil de cultivar, né, uma planta é, possui poucas necessidades, né, específicas, vamos dizer assim. É claro que tem alguns cuidados que a gente precisa ter para cultivar essa planta, como por exemplo, essa planta prefere luz brilhante indireta, e condições quentes e úmidas, né? Uma planta que precisa de claridade, é, o solo deve estar úmido, porém ela gosta de um clima mais quente. Mas vale lembrar que a gente tem que evitar, né, a luz solar direta porque pode queimar as folhas. E essa planta pode ser regada regularmente. O solo nunca deve ficar encharcado, mas sempre úmido. E essa planta, né, no seu habitat natural, essa Locásia cuculata, ela pode atingir até 4 metros de altura. Mas não se preocupe, né, porque dentro de casa, né, ou seja, cultivada ali no vaso, enfim, ela não vai crescer e ficar tão alta assim. No vaso, ela vai ficar com as raízes impedidas de crescer, então ela vai ficar mais ou menos com 50 até 1 metro de altura. É, o vaso faz com que ela fique mais compacta, né? Apesar de que a gente pode plantar essa locásia cuculata é, em canteiros, né? Em volta ali de uma fonte, de repente você tem uma fonte aí na sua casa, seria legal plantar ela ali entre as pedras, né? Ou até mesmo se você tem aí aqueles tipo de aquáriozinhos ali, né? Com a cascata, só para fazer aquele barulhinho de água, enfim, seria legal plantar ela ali em volta também. Que é um local fresco, úmido, né? Tem um pouco de claridade, pouco de luz solar e é um ambiente ideal para essa planta crescer. E vale lembrar que essa planta, quando ela é sobreaquecida, né, ela absorve esse excesso de umidade e ela transpira nas bordas das folhas do caule, sob a forma de gotas, né, gotas mais densas. E esse fenômeno é conhecido como gota. Então, nesse momento, deve ter cuidado com essa planta, né, que esse líquido pode ser irritante para a pele. E esse gotejamento é reduzido quando se deixa de regar a planta em excesso. Então tem que tomar cuidado aí, né?
porque é uma planta tóxica. Essa Alocasia cuculata, ela é tóxica, né, para humanos e animais de estimação. Então, se ingerida, ela causa, né, aí problemas de saúde, né? E a gente não deve nem sonhar em ingerir uma planta dessa ou deixar que os animais venham ingerir, mas se caso ocorrer, deve procurar um médico imediatamente, né? E também, principalmente das crianças, né? Tem que ficar de olho. No mais, essa planta, além de bonita, né? De ser exótica pela folhagem, a manutenção dessa planta é muito baixa. E além disso, ela traz uma beleza, né, espetacular no jardim, que seja ali, no vaso, pode ser cultivada dentro de casa, desde que receba claridade, né? Desde que você mantenha ela sob claridade, ela vai se sentir bem aí, sendo cultivada dentro de casa, por ser uma planta de sombra. Você pode fertilizar essa planta também, né? Além de todas as dicas que eu falei, fertilizar, eu aqui mesmo tenho o costume de fertilizar com esterco bovino. O esterco bovino já curtido, né? Para não queimar as plantas. E também outra dica, você pode replantar ela a cada 2 ou 3 anos, quando as raízes já ficarem, né, presas no vaso. Você perceber que o vaso está muito cheio, você pode fazer a troca de vaso, né, dividir em vários outros vasos ou plantar em um mesmo, né? E também uma dica é você limpar as folhas com pano úmido para remover poeira e sujeira. As folhas vão ficar sempre brilhosas, né? Umedecer as folhas também é uma boa dica. E você deve prestar sempre atenção às folhas, né? Se elas ficarem amarelas é porque está faltando água. Ou se elas ficarem, né, com cor mais castanha, murcharem, é porque tá recebendo sol muita luz solar, então estão queimando, né? Então, tem que ter muito cuidado, né, pra gente não regar demais a planta, para o solo não ficar encharcado, apodrecer as raízes, e também não pode deixar no sol direto para não queimar as folhas. E uma dica, né, algo que acontece com a nossa Alocasia cuculata, é que ela anualmente ela passa por um período de dormência, e isso ocorre no inverno. Então ela cai as folhas, né? As folhas mais antigas, elas caem e ali o vaso fica sem folhas, como se a nossa planta tivesse morrido. Mas ela está em dormência no período do inverno. Então, quando vier o clima mais quente, ela vai começar a brotar novamente. Aqueles rizomas, né, que são as raízes, vão ficar ali nesse período até ela começar a brotar novamente. Então, a nossa planta não morreu, a gente não perdeu a planta, ela está ali escondida debaixo da terra. E vamos falar de como propagar essa planta, essa Alocasia cuculata. Então, a gente pode fazer a propagação por duas formas, né? Por divisão de touceiras, que é a forma mais fácil, ou através dos rizomas. Se você for fazer a propagação através de touceiras, você vai, né, escolher ali da planta-mãe uma muda, né? Você vai tirar o excesso de terra, pode até lavar. Você vai preparar um substrato, né, rico em matéria orgânica. Esse vaso vai estar drenado, né, para que a água possa escorrer e não permanecer ali no vaso para apodrecer as raízes. Então, após escolher, né, separar essa muda ali da touceira, se for difícil, você pode usar uma tesoura, uma faca, né, que estiver esterilizada, para evitar que propague fungos, né? Enfim, você vai retirar ali do rizoma, né, da planta mãe, é aquele caule que fica ali subterrâneo, chama rizoma. Então você vai tirar ali a mudinha, ela precisa ter pelo menos né, umas 2 folhinhas com raízes, e você vai, já com esse substrato preparado, você plante, né, e regue, deixe esse substrato bem úmido, deixa essa planta num local com claridade até ela, né, pegar, até ela prosperar, ela firmar ali. Então depois você pode mudar de lugar, né, plantar em outro vaso, enfim. Dessa forma você faz a propagação por touceiras, que é a forma mais fácil, né? Que a muda já está saudável, a muda já está grande, então ela pega rapidamente.
Outra forma é pelos rizomas. Os rizomas eu já acho uma forma mais delicada, né? Porque eles são aquelas batatinhas que ficam lá no fundo do vaso e muitas das vezes eles demoram mais a prosperar, demoram mais a desenvolver, porque é a raiz começando ali demonstrar que vai ser mais um broto, né? Então, se você quiser fazer por rizoma, você vai identificar esse rizoma, né? É claro que você vai ter que tirar o vaso, tirar toda a planta do vaso, tirar o excesso de terra e procurar ali essas pequenas batatinhas, né? Que já estão começando a brotar, para que você possa fazer a propagação e não perder sua mudinha. Então, você vai, da mesma forma, pegar uma tesoura, uma faca, esterilizar e vai retirar, né, o excesso de terra ali e tirar, separar esses rizomas. Você vai preparar um substrato da mesma forma, drenar bem esse vaso e colocar ali o seu rizoma e vai deixar a pontinha dele para cima da terra, né? Não vai cobrir ele todo. E da mesma forma que você pode pôr ele na terra, você também pode pôr ele na água. Um pouquinho de água, você pode colocar água ambiente, água morna, né? Ali, e você vai colocar esses rizomas ali dentro, e a metade vai ficar a parte superior vai ficar do lado de fora da água, não vai cobrir ele todo com a água, não. E você vai trocando essa água, lavando o recipiente, né? Pode ser um recipiente de vidro, você vai lavar de 2 em 2 dias, ou como você vê que está começando a juntar lodo, tem que lavar para não apodrecer. Então, ele, ao passar do tempo, ele vai começar a enraizar. Vai demorar, com certeza. Mas você mantenha um local com claridade, né, com sombra e forneça calor. Essa planta gosta de calor, local quente e úmido. Ela é um pouco chata nesse sentido, mas então você vai esperar o crescimento desse rizoma ali, né? Que seja na terra ou que seja na água. Pode demorar semanas, meses, para que novos brotos vão surgir, né? Desses rizomas. Mas é uma forma também de propagar essa planta. E algumas dicas, né? Para finalizar o nosso vídeo. Como eu falei, você vai usar ferramentas esterilizadas, né? Para prevenir propagação de bactérias e doenças. Essa planta, ela gosta de um lugar úmido, né, um solo úmido, porém ela gosta de um ambiente quente para desenvolver, né, as raízes. Aí ela gosta de em torno de 21 a 27 graus, né, para que a temperatura para essa planta desenvolver. E no mais, ser paciente, né, esperar os resultados da propagação das plantas e no mais, é uma planta, né, maravilhosa para cultivo, seja interno ou, né, na parte externa da nossa casa. Então, com todos esses cuidados, né, a sua Locásia cuculata vai ter sucesso, né, no seu cultivo. Você vai poder criar novas plantas, né, a partir da propagação, aumentando a sua coleção ou compartilhando com amigos, familiares ou até mesmo vendendo mudinhas, né? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Boa sorte com o seu cultivo de Alocasia cuculata, ou, né, conhecida popularmente como coração de boi. Vou ficando por aqui e até mais.